Oi, gente, tudo bem? Espero muito que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para toda vez que eu postar um vídeo aqui você ser notificado. Para vocês que já estão aqui e ainda não ativaram o sininho, ativa para vocês também receberem notificação toda vez que eu postar vídeo. Tenho postado todos os dias, então bora ativar o sininho para receber notificação. E também já curte o vídeo para ajudar a amiga de vocês aqui, tá? Quando vocês tiverem uma dúvida, pode colocar no comentário, que assim que eu conseguir sentar um pouquinho, eu já respondo para vocês também, tá? Eu tenho respondido, cada 2 dias eu sento para responder as perguntinhas de vocês no comentário. Se eu não conseguir responder lá, eu olho e posso trazer aqui também no vídeo respondendo, sem problema, tá bom? E hoje, na verdade, eu me programei pra fazer uma coisa e acabei fazendo outra completamente diferente. Gente, eu me rendi ao morango do amor. Eu tenho visto bastante, assim, né, no TikTok, Facebook, Instagram, mas não imaginei que eu fosse fazer, não. Aí ontem, como eu fui no mercado, eu consegui uns morangos bem bonitos. Eu falei, eu vou fazer. Gente, eu fiz e deu super certo de primeira. E fazia muito tempo que eu não fazia essa calda, hein? Muito tempo mesmo. Eu acho que a última vez que eu fiz essa calda foi uma encomenda de maçã do amor que eu fiz. Eu acho que foi em 2020, 21, uma coisa assim. Faz muito tempo mesmo. E deu super certo. Olha isso. Gente, é sério. Eu me apaixonei. Olha isso. Calma aí, deixa eu ver se ele tá com dificuldade pra focar hoje. Ele não quer focar. Tá, o abençoado não quer focar hoje. Mas olha que lindeza. Eu coloquei aqui no plastiquinho, mas ó, ele não tá... Ele pega, mas ele não tá grudando, ó. E foi uma calda que eu fiz. Eu até comentei pra vocês quando eu mordi, pra vocês verem a textura, né? Que eu só usei açúcar, água, vinagre, que o vinagre também ajuda a aumentar a durabilidade da sua calda. E o corante. Eu sei que é bom colocar glucose, que a glucose também ajuda a manter, né, a crocância dele. Só que eu não tinha aqui. E tem alguns lugares que a gente tá com escassez de glucose. Então, eu não coloquei. Mas eu também não sei se eu vou realmente colocar no meu cardápio. Se eu for colocar no meu cardápio, aí eu saio amanhã e compro a glucose. Mas fala a verdade, gente, que lindeza, olha isso. Ah, eu coloquei também pó de decoração dourado, que daí ele fica com esse metalizado, assim. Aqui não tá tão legal pra mostrar pra vocês aqui, mas tá lindo demais. Eu me apaixonei. Esse aqui, eu deixei ele pra eu ver quanto tempo ele vai durar sem derreter, né? Eu quero saber só quanto tempo ele vai durar sem derreter. Mas a calda ficou super no ponto. Ficou bem quebradiça, ficou bem legal. Mas é isso, eu só fiz 6 unidades. Vocês vão ver aí ao decorrer do vídeo. Mas é isso. Eu vou editar o vídeo pra vocês e já colocar logo em seguida. Eu espero muito que vocês gostem. Qualquer dúvida pode deixar aqui no comentário. Se eu for fazer de novo, né, que eu ainda não decidi, mas se eu for fazer de novo, eu faço todo passo a passo pra vocês. Posso colocar também a receita, porque é uma coisa que eu ainda tô decidindo, porque eu tô com dificuldade pra achar morango aqui. Até tem em alguns lugares, mas é um pouquinho longe pra mim. Mas se eu decidir colocar no meu cardápio, aí eu faço passo a passo pra vocês, tá? E acho que é isso. Eu vou ficar admirando essa lindeza. Pena que eu não posso comer. Eu ainda já comi até demais, mas eu não posso comer. Como eu falei no outro vídeo pra vocês, eu tô gestante. Só que a minha gestação, ela vem acompanhada com uma diabetes gestacional, né? Então, por mais que eu coma alguma coisa assim, eu tenho que comer bem pouquinho. Eu só comi mesmo aquele pra fazer o vídeo. Inclusive, eu coloquei também lá no meu Instagram. E vou mostrar um pouquinho pra vocês.
mas comer doce mesmo eu não estou comendo. Eu estou fazendo uma alimentação mais regrada, né? Sem açúcar, com comida integral, bastante salada. Então é isso. Então o doce, assim, é muito de vez em quando. É quando eu faço alguma coisa diferente, que nem o morango, que eu fiz realmente pra poder provar e saber como era. Mas eu não posso comer. Infelizmente eu não posso comer. Dói, mas eu não posso comer, gente. Mas tudo bem, é por um bem maior. É pelo meu bebezinho, que eu espero descobrir logo o que é. Mas é isso. Vou mostrar pra vocês aí a saga do Morango do Amor. Que eu fiquei super feliz, que eu fiz de primeira, acertei de primeira. Depois de muito tempo sem fazer essa calda. Achei super legal. Eu vi alguns vídeos no TikTok, o povo se matando pra fazer esse morango. Tudo é uma coisa, né, gente, que você, se você não fez ainda, é legal você fazer, você testar. Como eu já tinha feito essa calda, pra mim foi mais tranquila. Mas eu nunca tinha feito morango, né, gente, porque ele é envolto em brigadeiro, depois ele é banhado, você tem que saber o local certo de colocar o palito pra segurar o morango, porque senão ele solta. E geralmente os primeiros eles ficam melhores, porque a calda ela tá mais quente, ela tá mais fluida, então os primeiros sim, eles vão ficar com a casquinha mais fina, os outros, né, os últimos podem ficar com a casquinha mais grossa, porque a calda ela tá um pouquinho mais fria, né? A maçã também é assim, não tem jeito, né? A calda, quanto mais ela tiver fresquinha, quente, mais fina ela fica, porque ela fica mais fluida, ela corre melhor, né? Mas é isso. Eu me apaixonei. Então, se eu fizer alguma outra coisa, eu já mostro pra vocês. Hoje é quarta-feira, dia 23/7. E eu fiquei, né, mais por questão do morango mesmo. E se eu fizer outra coisa, eu mostro. Provavelmente eu vou dar sequência no que eu ia fazer ontem, que eu acabei não fazendo nada. Ontem eu cheguei em casa morta, com farofa. Um mosquitinho passou aqui. Eu cheguei em casa ontem morta com farofa, bem cansada. Fiz pouca coisa, na verdade eu só guardei as coisas que eu comprei mesmo. Editei o vídeo pra vocês, que até foi um pouquinho mais tarde. E acho que foi isso. Não fui descansar um pouquinho. Porque querendo ou não, eu ainda estou no começo de gravidez, embora eu já esteja com 14 semanas. Ainda é começo, então a gente fica um pouquinho mais cansada, né? Hoje mesmo eu passei a manhã inteira com enjoo. E depois que passou assim a hora do almoço, eu tomei uma limonada que foi dando uma aliviada. Mas é isso. Tem sempre aquele dia que a gente tá mais cansada, mais enjoada, ainda tem o enjoo. Mas é isso. Bora lá que eu vou editar o vídeo agora pra vocês e mostrar essa belezura de morango do amor. Nesse momento eu tava tirando, né, a folhinha do morango. Eu selecionei alguns que pesam mais de 20 gramas, porque senão fica muito pequenininho. E também já tinha porcionado ali o meu brigadeiro. Eu já tinha o brigadeiro pronto, né? Na verdade, já tenho ele porcionado aqui. Até gravei no vídeo porcionando. E eu pesei 40 gramas de brigadeiro e no mínimo 20 gramas de morango. Aí eu tirei, né, a folhinha de todos eles. E depois eu envolvi o morango com esse brigadeiro, né? Não foi difícil, porque como eu tava de luva, com a luva se torna mais fácil de você fazer isso. A minha luva, ela estava um pouquinho grande na minha mão. Eu passei um pouquinho de desmoldante na luva. É só você passar o desmoldante e espalhar bem na luva que ela não vai grudar no brigadeiro, caso ele não esteja 100% no ponto. O meu estava, mas ainda assim eu preferi passar um pouquinho, né, de desmoldante. E é só abrir um pouquinho, né, o brigadeiro e colocar o morango no centro e ir fazendo, né, na verdade, e revestindo esse morango, né, com a massa de brigadeiro e tampar ele todo.
Eu fiquei observando bem as partes que estavam aparecendo e fui tampando bem o morango para não cozinhar ele na hora de passar a calda. Porque ele acaba assim, ele muda a textura 100% dele. Ele não fica com a mesma textura. Quem fala que fica, não fica. Pelo menos eu percebi que ele muda bem, mas não é ruim, é muito bom, né? Ele fica um pouquinho mais molinho, mas ele fica gostoso. Aí eu fui só acertando, né, onde tava aparecendo mais o morango. Aí onde tava aparecendo, eu só fui tirando um pouquinho mais, tá vendo? Ficou perfeito e com a luva é muito melhor. A luva que estava grande na mão, eu comprei, veio muito grande. Aí agora eu preciso comprar uma menor, só que eu tô com muita luva aqui. Aí eu vou usando, eu prendo com alguma coisa e vou usando. E como eu falei, eu fiz só 6 unidades. Eu fiz meia receita de calda e deu pra banhar certinho as 6 unidades. Meu morango tava bem bonito. Ele não tava tão maduro e também não tava verde, mas a textura dele tava muito boa. E olha como fica fácil quando você tá com luva. E é muito melhor, realmente. É muito melhor com luva. Até pra enrolar brigadeiro, às vezes eu prefiro enrolar com a luva, que fica muito mais fácil. Mas é isso, ó, eu vou enrolar todos, depois disso eu vou colocar no freezer. Enquanto isso eu tô fazendo a minha... Aí eu deixo no freezer enquanto eu faço a minha calda. Minha calda ficou pronta bem rapidinho, porque como foi só meia receita, foi bem rapidinho pra ficar pronta. Vocês vão ver depois eu colocando o palito, eu acho que eu mostrei essa parte pra vocês. Colocando os palitos no morango. Nesse momento eu já tinha feito todos, né? Eu achei que foi bem rápido, eu não sabia que era tão rápido assim. Eu achei que dava um certo trabalho, mas foi bem rapidinho. Eu coloquei eles no freezer sem os palitos. Deixei uns 10 minutinhos no freezer. Foi bem rapidinho também. E logo em seguida já vou fazer a calda. Eu tô usando o corante em pó aí, é um da Arcolor, se eu não me engano. Não lembro, mas eu mostrei pra vocês. Eu, não sei, eu acho que é Mix esse. Esse é da Mix. Eu coloquei bem pouquinho, aí ali já tava com açúcar já. Já em seguida já vou colocar água e o vinagre. Misturar e colocar no fogo, mas foi muito rápido mesmo. Eu me surpreendi com a rapidez que foi. Porque já fazia muito tempo que eu não fazia nada disso. O vinagre que eu usei foi o vinagre de álcool, né, aquele incolor. Eu só usei 10 gramas, foi bem pouquinho, por ser meia receita. Mas foi bem pouquinho que eu utilizei. Só misturar e colocar no fogo. Essa calda, depois que você coloca no fogo, não é legal você ficar mexendo, tá? Porque ela pode cristalizar. Quando é só a calda de açúcar, tudo bem, você pode colocar colher. Mas quando é essa, você não pode colocar colher. Depois eu vou mexer ela, pra vocês verem como que você mexe a calda estando no fogo. O que você pode fazer, lógico, é pegar um pouquinho pra ver o ponto dessa calda. Ó, é assim. Você sempre vai mexer dessa forma. Mas não é legal você ficar mexendo ela com a colher. Nesse momento eu coloco um pouquinho do pó de decoração, foi bem pouquinho mesmo, nada exagerado. Do pó de decoração dourado. Eu usei acho que foi da Fab. E conforme ele parece estranho, né? Parece que ele não vai misturar. Mas quando a calda começa a ferver e começa a entrar no ponto, ele se mistura com a calda. Eu não tinha pensado em fazer assim, mas eu vi e achei tão bonito. Aí eu falei, eu vou fazer também. Vamos ver como é que vai ficar. Mas fica lindo, ele fica metalizado, ele fica perfeito. Eu já falei isso, né? Mas ele fica lindo. Ó, tá vendo? Ele se mistura. Aí ela já tava quase no ponto. Apesar das bolhas estarem altas, foi muito rápido. Como eu falei, foi só meia receita. Então foi bem rapidinho mesmo.
Ó, nesse momento o meu filho tava segurando o celular e eu mexi pra vocês verem. Foi bem rapidinho pra ficar pronta. Tem duas formas, né? Na verdade tem o termômetro que dá pra você ver. E tem também o teste da água. Ó, ele tava em 105 graus ainda. Mas foi mais rapidinho, já logo em seguida ficou pronta. Nesse momento eu já vim colocando os palitos, né, no morango. Eu colocava o dedo ali pra saber onde que tava o talinho dele e colocava exatamente ali. O palito eu usei somente pra banhar, porque a minha intenção não era deixar com o palito. E foi bem rapidinho, não demorei não. Gente, hoje a minha vizinhança tá bem barulhenta, música alta, cachorro latindo, muito barulho. Eu espero que não esteja indo pra vocês aí. Eu estou aqui na cozinha, sentadinha de porta e janela fechada, pra não vir tanto barulho, mas de qualquer forma tá vindo barulho. Nesse momento só cachorro, pelo menos, né? O som baixou. E detalhe, o som é do outro lado da rua. E ainda dá pra ouvir, mas tudo bem, faz parte. Aí a minha calda já estava pronta. Foi bem rapidinho pra colocar os palitos. Aí eu já venho banhando. Tá vendo? Ó, vocês vão ver que é bem pouquinho de calda mesmo. Eu fiz só um pouquinho. Ó, os primeiros eles saem perfeitamente. A calda escorre melhor. Aí eu tiro um pouquinho do excesso, né? Eu poderia ter tirado um pouquinho mais do excesso, mas primeira vez, né? Então é assim mesmo. Eu tiro o excesso e vou banhando. Como tinha pouca calda, ela esfriou até um pouquinho mais rápido. Mas eu creio que com mais calda demora um pouquinho mais e ele fique bem mais fino a casquinha. Aí mesmo assim ficou perfeito. Pra mim ficou perfeito. Por ser a primeira vez trabalhando com o morango dessa forma, eu achei que ficou muito perfeito. Eu amei o resultado, fiquei super feliz, muito satisfeita, né? É como eu falei, se tem tudo no ponto certinho, fica muito mais fácil. Nesse momento eu já vim colocando o dedo pra ver se ele tava sequinho já, né? Já não tava mais pegando. Tá vendo que ali ainda ficou com um pouquinho de excesso de calda embaixo, mas foi alguns que ficaram. Eu poderia ter tirado um pouquinho mais rápido, mas foi assim, é assim mesmo. É teste. O corante é Air Color mesmo, eu confundi. Então foi esse que eu usei, eu utilizei o corante em pó da Air Color. E nesse momento eu tava fazendo o teste pra ver se tava pegando ali o plástico, mas não estava. Eu utilizei aí o saquinho, né, o de polipropileno. O que eu na verdade, o que eu mostrei lá no vídeo do alfajor. Foi o mesmo saquinho. E ele não estava pegando no morango. Gente, esse aqui foi o último morango que eu banhei. A calda já tava um pouquinho mais grossa. Já tava um pouquinho mais fria. Eu só fiz meia receita de calda, na verdade. Só pra poder fazer mesmo a primeira vez. Ó. Ver se eu consigo focar ele pra vocês. Não tá focando, mas ele ficou bem fofinho. Eu vou deixar uma foto do outro que eu tirei. Não quer focar. Quer ver? Eu vou morder. Será que ficou no ponto? Vamos ver se ficou no ponto. Eu quebrei ele sem querer. Bem aqui. Apertei ele, ele tava meio morninho ainda. Vamos ver.
Muito bom. Eu vou virar a câmera pra vocês verem, ver se eu consigo focar. Em casquinha ficou crocante. Eu vou morder pra vocês ouvirem. Muito gostoso. Nossa, pra primeira experiência com morango, ficou muito perfeito. Eu só fiz 6 unidades, que foi só pra testar mesmo. Como vocês viram eu fazendo a calda, eu vi uma dica no TikTok, né? Que pra você colocar pó dourado na calda, aí ele fica assim, com esse efeito. Eu fiz pra ver como que fica. Ficou lindo. Ficou metalizado. Perfeito. Pronto. Super certo. Acertei de primeira. Não esperava que eu ia conseguir, mas se você faz o brigadeiro de enrolar no ponto certo e a calda você também deixa no ponto certo, é muito mais fácil. Ficou lindo, me apaixonei. Pena que eu não posso ficar comendo. Mas é muito lindo e muito gostoso. Eu vi muita gente no TikTok fazendo, falando que era morango do ódio, morango do horror. Mas muita gente não sabe o ponto, tanto o ponto da calda quanto o ponto do brigadeiro. Aí tenta fazer e por isso que não dá certo. Mas eu achei fofo demais. E esse aqui eu não usei glucose, porque eu não tenho glucose aqui. Eu usei açúcar, corante, água, vinagre, mais nada. E deixei no ponto certo. E ele não tá pegando, ó. Eu fiz até um takezinho ali com o plastiquinho. Ele não tá pegando. Mas eu amei. Muito legal. Aprovadíssimo. Gente, então é isso. Passando aqui pra finalizar esse vídeo com vocês. Eu vim mostrar pra vocês só um pouquinho da minha experiência com o morango do amor. E que foi muito boa, inclusive, gostei bastante. Como eu disse, eu já tinha feito a calda outras vezes, porém o morango em si eu nunca tinha feito. Eu gostei bastante dessa experiência, foi bem legal. Então tô decidindo se eu vou colocar no meu cardápio, embora, como eu coloquei lá no Instagram, tem algumas pessoas me mandando mensagem perguntando se eu tô fazendo. Porque por aqui, onde eu moro mesmo, nem no iFood não tem, pra vocês terem uma ideia, né? E as pessoas que moram no bairro onde eu morava estão me mandando mensagem perguntando se eu tô fazendo. Então, estou decidindo ainda, né? Como eu disse, o morango não é algo que eu acho tão fácil aqui, mas posso tentar, né? Então, é isso que eu for fazendo aqui. Eu mostro pra vocês no próximo vídeo, então. iFood parado, né? Quarta-feira, como eu falei pra vocês, é bem parado terça e quarta. E é isso, mas o que for surgindo, eu vou mostrando pra vocês aos pouquinhos, assim. Como eu disse, o canal, eu tô com uma nova versão, então eu ainda tô acostumando a mostrar algumas coisas. Mas é isso. Obrigada por estarem aqui, muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo.